mas tô bonitão, cara. Ó, barba feita, cabelinho cortado na régua. Isso daí é efeito do meu amigo responsável por isso, Richard. Daqui a pouco ele entra aí. Ele falou que ia assistir, semana passada ele assistiu. Então daqui a pouco ele tá aí conosco novamente. Ele é o responsável por me deixar lindo. Essa barba na régua, cabelinho na régua. Teve uma pessoa que falou pra mim assim: pra que você coloca efeito no Instagram? Sim, cara. A gente acaba aderindo algumas coisas assim pra facilitar, né? Ficar mais perto do público, das pessoas e gerar um ambiente legal. Realmente, pô, o efeito dá assim uma pele vermelhada, fica legal, fica maneiro. Aqui no grupo é eu mesmo de cara limpa. No Instagram já fica já com o efeitozinho. Eu acho esse efeito muito top, cara. Eu achei muito maneiro. Então assim, pô, eu já sou lindo, bonito, então mais bela ainda, graças a Deus. Estou brincando aqui, brincadeiras à parte. Já vai começar já já, irmãos. Um minutinho, a gente começa. Boa noite, né? Tudo bom? A paz de Cristo Jesus. Neia, ou quem estiver entrando aí, que estiver online, por favor, me direciona, vê se tá saindo som legal, minha imagem tá boa, por gentileza. E como me dar esse direcionamento aí, por gentileza? Né? Bom, né? Dá pra você me direcionar se está bom a imagem e o som, a minha voz está sendo legal? Para quem tá vendo no grupo aí que eu não sei quem é, direciona para mim se está sendo a minha imagem, o som, manda um ok, um joinha, por gentileza. Para mim saber se está tudo ok para a gente estar dando início. Por favor. Já vai começar já já. Página, tá legal aí? A imagem tá boa, o som tá legal, né? Por gentileza. Ok? Oh, glória, aleluia. Então vamos começar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma sexta-feira. Nesse mesmo horário, Senhor, já completamos já um mês e uma semana que estamos fazendo essas lives, Senhor. Então, o Senhor tem bradado com força nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado por esse segundo estudo, a qual o tema é a espada na carne e no espírito. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, abre o intelecto dos teus filhos, Senhor, abre o conhecimento dos teus filhos, me usa como canal, Senhor, aqui neste lugar. Vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Faz cair por terra no nome santo do Senhor Jesus. Derrama de graça e sabedoria sobre a vida dos teus filhos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos, com muita alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite, no qual a gente vai estar falando um pouco do tema do mês, a espada na carne e no espírito. E eu comecei na semana passada falando um pouco de Hebreus 4, no qual vai falar da espada, a separação, do que a espada faz, né? Ao ponto de dividir juntas e medulas e tudo mais, alma e espírito. Ali já comecei já a falar um pouco sobre tal na semana passada. E essa semana eu fui impulsionado pelo Senhor por estar falando sobre o rei Davi. Vou ser bem sincero, eu quando mentalizei esse estudo, quando o Senhor mostrou esse estudo, eu falei, rapaz, mas esse estudo é bem difícil. Não é um estudo fácil, ainda que pareça, mas não é.
É bem difícil para a gente abordar alguns assuntos assim que muitas pessoas não fala. Não fala. Assim, eu vou trazer uma concepção, um entendimento para os irmãos. Então, assim, rapaz, meu vizinho tá cantando, acho que deve estar sendo até no áudio aí. E ele canta bem a beça. Quer cantar em inglês, nem português fala direito. Quer cantar em inglês, mas amém, glória a Deus. Então, assim, existe uma complexidade muito grande quando eu pensei no estudo. Volto a repetir, quando Deus me deu esse estudo, existe uma complexidade muito grande. E ainda mais o tema qual eu vou estar falando hoje, sobre Davi. Eu vou trazer o tema, sobre a palavra que eu vou estar falando hoje sobre Davi. A tal espada na casa de Davi. Essa qual, dentro do movimento pentecostal, e aqui não vai nenhuma crítica, é é um dos movimentos, dentro do movimento pentecostal, é uma das palavras mais usadas. Não só elas, como também Eli, os filhos de Eli, a espada de Davi e aquele rapaz que foi pego. Rapaz que foi pego em adultério, não. O jovem que estava tendo caso com a sua madrasta. Então, assim, no meio pentecostal é uma palavra muito corriqueira para justificar muitas coisas. Semana passada eu já dei uma pincelada em alguma dessas palavras e hoje eu quero trazer para os irmãos um entendimento sobre a espada na casa do rei Davi. Mas talvez você não tenha ouvido, se você ouviu, a palavra se renova todo dia e assim, nada é novo debaixo do sol. Então sempre tem alguém que já fez antes de mim. Então eu só sou um canal de bênção. Então, sendo um canal de bênção que sou, eu vou estar repetindo, mas eu vou dar crédito. Eu vou trazer aqui duas concepções de aprendizado que eu tive. E vou trazer, dentro do aprendizado que eu tive, aquilo que eu achei mais coerente. Vou dar crédito primeiro ao pastor Kleber de Andrade, meu pastorzão, gosto demais dele. E por que eu dou crédito a ele? Porque a primeira vez que eu escutei essa interpretação da vida do rei Davi foi através dele. A segunda pessoa que eu escutei a mesma tradução foi o Yosef Akiva. Então, assim, quem não conhece o pastor Kleber de Andrade, o Yosef Akiva, pastor Yosef Akiva, ele vai falar também sobre tal. E a concepção a qual eu creio, a qual estudando assim eu cheguei nessa identidade, foi do pastor Marcos Feliciano, aonde me trouxe mais clareza. Então, assim, para não ficar nas minhas palavras e a gente já começar a compreender algumas coisas, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 2 Samuel. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. É isso mesmo? É isso mesmo. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Por gentileza, abre a sua Bíblia. Coloca aí. Filho, pega mais um pouquinho de Coca-Cola pra mim. Coca com gelo e limão, poxa, maravilhoso. 2 Samuel, gente, 12. A gente vai ler esse texto, que é o texto a qual a gente vai estar trabalhando hoje, e a gente vai entender a história do rei Davi. E vamos entender a espada. Pô, assim, para mim é gratificante, muito gratificante dessa aula. É complexo, é difícil, mas a gente vai caminhar juntos. E por favor, você que está aí online aí, que começou a assistir, não saia, não perca, você vai se amarrar. Ela é muito instrutiva. Como eu disse, isso daqui não é um conhecimento que gerou em mim sozinho. Porque, essa passagem não tem no YouTube, essas coisas não tem aqui, não tem ali. Nada é novo debaixo do céu. Então, a gente aprende, a gente
A gente tem que ser humilde o suficiente para dizer que a gente aprende com outras pessoas. E eu não sou diferente, eu não cheguei onde cheguei sozinho, eu cheguei porque aprendi com outras pessoas, graças a Deus por isso. Então, 2 Samuel 12, está escrito assim: E Yahvé enviou o mensageiro Natã para falar com Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Então o profeta Natã, ele vai em encontro do rei Davi. Rei Davi, aqui eu vou começar, vou narrar um pouco da história. O rei Davi, ele pega a mulher de Urias. Ele toma a mulher de Urias. Consensualmente, então logo ele não abusou da mulher de Urias. A mulher de Urias ele desejou a mulher de Urias e a mulher de Urias retribuiu o desejo e ali eles coabitaram. Estou falando de termo técnico, coabitaram. Para aqueles que não entenderem, misericórdia. Só pegar depois e me perguntar que eu falo. Então eles coabitaram, coabitaram, tiveram relação e ali houve um fruto, foi gerado um fruto dessa relação. Davi, muito esperto para encobrir o seu pecado, como é que pode? Todo mundo em guerra, a mulher de Urias fica grávida no meio da guerra. Então, logicamente, saberia que a mulher de Urias teria traído. E uma vez que a mulher de Urias o traiu, dava-lhe o direito à repúdia, e ela poderia ser apedrejada e morta pelo pecado de traição. Então, poderia acontecer tudo isso, ou então ela ser repudiada, aquele que se casasse com ela seria tão pecador quanto, e tudo mais. A história todo mundo já conhece a base. E ele pega, chama Urias, manda Urias para casa, que não é pregação, não vou entrar em detalhes do que eu acho, do que eu penso em relação a isso. Chama Urias não vai coabitar com a sua esposa, não vai ficar com a sua esposa, dorme no palácio porque ele se sente indignado. Como é que ele pode ir para casa, se deitar com a sua esposa, onde seus amigos, aonde seus familiares, seus amigos, aqueles a qual ele criou um relacionamento, estão em guerra, estão guerreando por Israel. Então ele dorme no palácio, ele não vai fazer aquilo que Davi manda. E logo, uma vez que ele não faz aquilo que Davi manda, ele é direcionado por Davi levar uma carta. Onde está escrita essa carta? A morte dele, a sentença dele. Manda para o seu... Eu esqueci agora o nome, se eu não estou enganado, é Joabe. Desculpa se eu errar o nome. Eu acho que é Joabe, tenho quase que certeza. Manda para Joabe, se eu não estou enganado, a iminência de fazer o quê? Pega Urias, coloca em frente de batalha para que ele venha morrer. Essa é a ordem. Algo que só ficou ali fechado a Davi e aquele a qual recebeu a carta. Urias, por sua vez, não sabia de nada, ficou em frente de guerra. E não só morreu Urias, como morreu centenas de pessoas por conta desse erro de Davi. E se passa o tempo. Passa-se um tempo. Urias morre. Davi pega a mulher de Urias como esposa. A mulher de Urias já está grávida. Então é algo que não tem como encobertar. Não existe como cobertar essa situação. Ela já está grávida, então ela já vai para o palácio grávida. Porém, como já estava oculta a situação, então ninguém... Provavelmente achavam-se o filho ser de Urias. Provavelmente, é porque não existia teste de DNA, nada disso. Ela já vai para o palácio grávida, não tem como dizer que o filho é de Davi. Até porque se ele confessa sendo o filho dele, já era. Ele estava afirmando a sua traição. Então, eu acho que vai sair o barulho da ligação. Alguém me ligou aqui. Então, peguei um gelo. Desculpa. Natã propõe um dilema para o rei Davi. Olha só o dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas,
Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha, que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo até adormecia em seus braços, e ele considerava como carne da sua carne. Certo dia um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar a mão de uma das suas próprias ovelhas e dos seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou: Natã, juro por Iavé. Olha só. Natã traz uma parábola, traz um dilema, traz uma história. Parábola não, porque é algo interpretável. Mas assim, ele traz uma história para Natã. Natã traz uma história para Davi. Davi, aconteceu isso, isso, isso. E ele se enche de ira. E olha a sentença desse homem, de Davi. Ele não sabia que era para ele, Natã vai dizer isso. E olha a sentença que Davi fala. Juro por Iavé, juro por Deus, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade mereça a pena de morte. Aquele a qual sentenciou é o rei Davi. O rei Davi, quando escuta o dilema, quando escuta a história do profeta Natã, ele já traz dentro de si uma fúria, uma ira, sobremodo a qual ele pega e deseja que a pessoa a qual cometeu tal crime venha morrer. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E olha, ainda traz mais. Antes que ele venha morrer, que ele tenha que pagar por aquilo que ele fez. 4 vezes mais. Então, assim, se a cordeira valia 10, ele teria que pagar 40 antes de morrer. 4 vezes mais. Então, porque não agiu com misericórdia, não teve misericórdia daquele que só tinha uma ovelhinha, só tinha uma cordeirinha. E então, continua Natã. Então Natã revelou a Davi: Este homem és tu. Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, e te salvei das mãos de Saul, e te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel, de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo que eu reprovo, tu mataste a fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Então a sentença que Deus está lançando não está lançando a sentença aos amonitas a qual mataram o Urias. Estava mediante uma guerra. Colocaram Urias à frente de batalha. E a morte de Urias não está sendo julgada pelos amonitas. Não. A espada de Davi, a espada que estava na mão de Davi, eram os amonitas. E a culpa da morte de Urias é de Davi. E ponto. Deus deixa bem claro isso. Sendo assim, porque desprezaste a palavra Urias, mataste a filha da espada do teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim. E aqui deixa bem claro, sim. Não é para você ter dúvida não. Sim. Tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Olha só a fúria gerada por Deus. Os amonitas têm o castigo deles. Deus já tinha reprovado a morte, a extinção
Os amonitas não tinha que existir no contexto. Não tinha que existir. Mas a morte de Urias e de todas as centenas de pessoas que morreram com Urias não sobrecai o sangue aos amonitas. Sobrecai o sangue dessas pessoas ao rei Davi. Porque a espada que feriu a Urias e os outros homens que estavam com Urias foi os amonitas. E quem estava segurando a espada era o rei Davi. Sim, e deixa bem claro, sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Você fez tudo isso a seu bel prazer. A sua vontade carnal ao seu prazer. O seu prazer foi mais alto, falou mais alto do que a sua consciência. Aquele a qual sentenciou de morte aquele rico que pegou a cordeira para si, sacrificou e serviu aos outros e deixou o pobre sem nada, ele sentenciou de morte, e antes que venha morrer, pague 4 vezes a mais, é o mesmo que está sendo julgado. Ele julgou a sua própria sentença. Qual era a sentença de Davi? Porque Natan deixa claro, este é você, Davi. Qual era a sentença de Davi mediante ao próprio Davi? A morte e o reembolso. A morte e o reembolso. Ou melhor, o reembolso e a morte. Antes que venha morrer, tem que reembolsar. Então, continuando. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Assim diz Avé: na minha própria casa farei surgir desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e darei ao teu próximo que se deitará com as suas mulheres à luz do sol. Tu agiste e não as ocultas, mas eu cumprirei tudo que hoje anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa, mas o pecado perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por teres ultrajado Yahvé mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Cara, aqui a gente começa. Essa para mim é uma das passagens mais lindas que tem a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a gente não está falando de qualquer homem. Se você chegou até aqui comigo, está ouvindo e pensa que Davi é qualquer homem, você está completamente enganado. Se você chegou até aqui esperando eu cancelar Davi, você está completamente errado. Se você chegou até aqui comigo, escutando a palavra, achando que eu vou denunciar pecado de Davi, você está completamente enganado. Eu vou trazer leveza. Mas por que eu vou trazer leveza? E eu vou explicar. Eu não estou aqui defensor de pecado nem de pecador, não. Não sou advogado de ninguém. Mas eu acredito que a palavra, por si própria, ela manifesta a graça, como se manifestou na própria leitura que nós acabamos de ler. E por ela manifestar a graça, quem sou eu para sentenciar e julgar alguém? Eu vejo pessoas sentenciando e julgando outras pessoas assim, como se as outras pessoas não fossem nada nem ninguém. Como se a gente pudesse pegar e colocar uma couraça de justiça ou uma torga e um martelo na mão a qual nós sentenciamos pessoas, e sem nenhum escrúpulo e sem nenhum pensamento que aquilo que a gente está fazendo pode estar errado. A gente não escuta a voz de Deus para sentenciar. A gente sentencia e pronto. A gente não ora, a gente não busca. Segundo, como eu disse, irmãos, aqui não é grupo de igreja, tá? Aqui eu não defendo denominação nenhuma.
Aqui eu não defendo ata de igreja, aqui eu não defendo estatuto de igreja, nada disso. Por conta de um estatuto, por conta de uma ata, por conta de qualquer mentirada, qualquer loucura inventada por homem, a gente pega, sentencia e pronto, acabou, porque a gente acha que aquilo é verdade. E por que eu estou falando isso? Porque eu já comecei a falar sobre isso na semana passada. Eu já comecei semana passada a falar sobre tal. E estou dando continuidade hoje. Como eu disse, esse estudo, eu vou acrescentar algumas coisas, mas a base dele eu peguei de pessoas a qual eu amo ver ministrando. Pastor Kleber de Andrade, Pastor Sérgio Akiva e Pastor Marcos Feliciano. Eu fiquei com a tradução do Pastor Marcos Feliciano, eu achei mais completa. Gosto muito das outras, mas achei mais completa. Justamente no versículo no versículo 13 está escrito assim: Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado e não morrerás. Até porque qual é o castigo do pecado? Aquele que pecar certamente morrerá. Qual é o castigo do homem? Pecador. Qual é o castigo do pecado? Pecado. Uma vez que você peca, o castigo é a morte. E não é dado a sentença de morte ao rei Davi. E aqui a gente vai partir para o capítulo no Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51 está escrito assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me o meu pecado, pois no meu íntimo conheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente pequei, o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é tua sentença, incontestável o seu julgar, me condenando. Então Davi, ele está falando para o Senhor. Confissão de Davi, o subtópico do texto. E Davi está se sentenciando. Davi aceita a sentença do Senhor. E ele deixa bem claro: é justa a sua sentença. Eu mereço a morte, verdadeiramente, eu mereço a morte. Mas tenha misericórdia, né? E ele continua: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Pequei contra ti somente pequei. O mal que tanto reprovas, portanto, justa a tua sentença, incontestável o julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração. Ministra a tua sabedoria, portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Fazer-me voltar a ouvir o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exaltarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar e exaltar a sua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu o faria. O verdadeiro, aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, e com o coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus, porque te regozijas em abençoar e em Sião edificar as muralhas de Jerusalém. Então
agradarás dos sacrifícios sinceros, de ofertas queimadas e dos holocaustos de novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Cara, olha só o que o rei Davi está falando. Ele está se rasgando. Ele está se rasgando para poder alcançar o perdão. E ele, para alcançar o perdão, ele se rasga. E uma das frases que me chama a atenção para a gente começar, a gente precisa primeiro entender a palavra, para depois a gente começar a palavra, a gente começar a entender, construir. Isso aqui é uma construção, isso aqui não é uma pregação de que eu vou ficar fazendo alegoria, não. Eu quero que vocês entendam, por favor, que vocês busquem a palavra e agreguem ela. Então, assim, no versículo 5 do Salmo 51, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Essa palavra me chama muita atenção, porque quando Davi ele faz essa citação, alguns teólogos vão dizer que Davi se referia ao seu nascimento, ao pecado de nascer. Uma vez nascendo nesse mundo, pecador pecado adâmico. Então, muitos teólogos vão dizer essa passagem. E existe, como eu falei, citei três pessoas a qual eu vi, e eu dou toda relevância ao qual foi falado pelos três, a qual eu achei mais viável a mim acreditar naquilo, ou sentir paz naquilo que foi ensinado pelo pastor Marcos Feliciano. Então, as outras duas pessoas, o pastor Kleber de Andrade, assim como também o pastor Youssef Akiva, eles fazem a citação que a mãe de Davi era prostituta. E Jessé coabitou com a mãe de Davi, foi concebida de um estupro, de uma prostituição, na qual ele ficou com o filho, e Davi foi para casa, abandonado, largado, na porta de Jessé. Mas se isso fosse verdade, o pecado para tal seria o apedrejamento de Jessé, segundo as leis judaicas. Então, assim, quando eu chego nessa parte, eu embarrero. E eu até hoje não escutei uma referência que fosse melhor para tal. Eu não consigo buscar entender que tal referência poderia justificar tal ato. Eis que chegou o pastor Marcos Feliciano, quando ele trouxe uma história que me fez pensar. E eu dou toda a razão. E aqui vai, vamos começar a contar a história. Se essa história é verdadeira, irmãos, sinta em paz de não concordar. Eu não concordo com você. Realmente eu acho que Davi está falando sobre o pecado adâmico. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não estou aqui para poder brigar nem discutir com ninguém, muito pelo contrário. Estou aqui para bendizer o nome do Senhor e a gente conseguir construir um pensamento juntos. Como eu disse, tem pessoas muito melhores do que eu. Tem pessoas a qual ensinam muito melhor do que eu. Tem pessoas que pregam muito melhor do que eu. Mas fazer o quê? Deus me escolheu. E por Ele ter me escolhido, eu estou aqui. Então, honra e glorifico o nome do Senhor por conta disso. Porque Ele me escolheu e hoje eu estou aqui para poder estar falando do seu amor. E isso para mim é o que importa. E por isso me importar, por isso ser o suficiente para mim, eu trago esse pensamento. Pastor Marcos Feliciano, numa das suas pregações, ele traz uma história a qual ele aprendeu com o Rabino. E o Rabino traz essa informação para ele e eu peguei para mim. Eu achei muito interessante e comparei a palavra e eu achei mais coerência bíblica. Davi estava onde quando foi ungido? Ele estava cuidando das ovelhas. E ovelhas essas não comuns, as ovelhas malhadas. Ele era o menor, ele era o caçula. Vai dizer, pastor Marcos Feliciano, vou estar citando ele. Mas assim, vou contar a história, é a minha última citação, é ele falando. Vai dizer a história do pastor que ele aprendeu isso com o Rabino. Provavelmente, pela questão da sua beleza,
lá, vamos lá, no capítulo 16, versículo 12, José mandou chamá-lo, era ruivo de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou, levante-te e unge-te a ele. Então assim, segundo o pastor, ele vai trazer uma reflexão muito interessante. Ele vai trazer a reflexão de que provavelmente Davi foi fruto de um abuso sexual. Davi não, a mãe de Davi provavelmente foi por um abuso sexual. Por que foi por um abuso sexual? E seria muito relevante. Por ter escravos na época, pelas pessoas viverem, por terem escravos e terem escravos de outras nacionalidades também, Davi é diferenciado. Vocês vão ver, culturalmente, as pessoas, hoje não, mas na época, culturalmente, as pessoas em Israel, elas não eram bonitas, elas não tinham cabelos ruivos, nem tampouco peles bonitas. Muito pelo contrário, a pele ela é bem tostada pelo sol. Eram pessoas assim com peles rudes, com aparência rude. Não nariz fino, não cabelo bonito, não olhos lindos. Não, eles eram rudes, eles eram assim, propriamente dita, feios. Assim, não estou falando mal de ninguém, tá? Feios, entre aspas. Com a mesma aparência de sempre. Davi, por algum acaso, por sua vez, ele é diferenciado. E por ele ser diferenciado, o pastor, quando traz a história, ele traz essa história e eu dei toda a razão. Por se tratar de escravos, e uma vez que um filho de um escravo nasce, ele é do seu dono. E uma vez que, se possível for, a história for verídica, verdadeira, e eu assim dou crédito à história, a historicidade da qual o pastor Marcos Feliciano trouxe, eu testo fé por ela, eu acredito na historicidade dela, achei muito interessante. Se foi por ato de estupro, logo não existiu pecado por conta da mãe de Davi, mas sim houve um abuso sexual. Uma vez que teve o abuso sexual, não tem o porquê Jessé repudiar sua esposa. Não tem porquê. Nasceu dentro da tua casa, da sua esposa, infelizmente por algo ruim acontecendo, mas nasceu. Filho dele é. Legalmente é. Por que eu falo legalmente? Abraão, quando ele quer ter filho, e ele olha para a sua idade e ele pensa, o que ele pensa? Que o seu servo iria herdar a sua herança, porque ele não tinha descendente algum. A sua esposa, Sara, por sua vez, ela pega Agar, a sua concubina, para que Abraão fosse coabitar com ela. E coabitando nasce Ismael. Então, o filho do escravo é da casa, é herdeiro. Estão entendendo por que eu detesto fé na historicidade? Outra, o próprio Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria. Ela era virgem, ou é virgem, ou morreu virgem. Porque a gente pode entregar depois, num outro dia, a gente trazer essa complexidade do estudo também, falando um pouco sobre Maria, que eu acho muito interessante. Que eu também escutei do pastor Rodrigo Silva e eu achei muito interessante a explicação dele demais. Demais. Então, Deus é incrível. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Então, assim, ai, Jesus, Tu és lindo, Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado que Tu és fiel. Tu és fiel. Então, assim, Jesus nasceu de uma virgem e legalmente José é seu pai. Então, logo, mais uma vez, eu testo fé na historicidade a qual o pastor Marcos Feliciano trouxe.
E por ele ser o bastardo, se pode ser dito assim, o filho bastardo de Jessé, ele não teria as mesmas honras do que os filhos normais. Tanto que, quando ele vai ser ungido a rei, e a gente precisa entender que um profeta, ele sempre tem ao seu lado o seu moço. O profeta não chega num lugar aonde o seu moço não vem estar. Aonde o seu moço não vai à frente anunciar a chegada do profeta. Tanto que é assim que a gente vai entender no próprio versículo 16, no capítulo 16 de 1 Samuel. Convidar a Jessé, Samuel, no entanto, argumentou com: como podereis eu ir? 2, versículo 2. E lá, Saul saberá com certeza e mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levais contigo um novilho e declarais: vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente indicarei como deverás proceder, e tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Olha só. Já está trazendo já um direcionamento da parte de Deus ao profeta Samuel. O que ele irá fazer, como que ele irá fazer. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou em Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: tua vinda é de bom augúrio, é de bom, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim. Venham em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé, purificai-vos e vindes comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos, e deles convidou para o sacrifício. Então olha só, as pessoas vão de encontro. O profeta mal chegou e as pessoas já estão indo de encontro. Por quê? Porque é de costume o seu moço, o servo do profeta, anunciar a vinda do profeta. Por quê? Vim anunciar a vinda do... profeta vem aí. Olha, o profeta vem aí. É uma voz que clama no deserto. João Batista. Então, assim, o moço do profeta, ele fazia isso. Ele chegava na cidade, o profeta está vindo aí. Por que fazia isso? Porque o profeta era uma representação de Deus. Era aquilo que Deus queria falar com o homem. Era usado o profeta. E aquilo que o homem queria falar com Deus era usado o sacerdócio. Então, duas concepções diferentes. Então, aquilo que Deus queria falar com o homem, Deus usava o profeta. E o profeta, uma vez que chegava em algum lugar, ele era a resposta de Deus. Então, aquilo que estava errado, você tinha tempo hábil para acertar, para colocar as engrenagens no seu devido lugar. Colocar as coisas no seu devido lugar. E os anciões vão de encontro a Davi. Os anciões vão de encontro. Os anciões vão de encontro a Davi, não. Os anciões vão de encontro a Samuel. Chegando de encontro a Samuel, qual é a preocupação deles? O que tu está fazendo aqui? É para quê? De paz a sua vinda? Samuel é de paz, vem sacrificar. E chama Jessé e seus filhos. Ele chamou todos. Chamou todos. E a história, e a gente vai entender a história puxando um pouco lá para o Salmo 23. Puxando lá para o Salmo 23, que também é uma passagem muito, muito bonita. Está usando Bíblia, tá, irmãos? Para a gente concluir o estudo de forma adequada, sem qualquer dúvida. Deus me livre e guarde. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verde prandos me faz descansar. Para águas tranquilas, que guia-me em paz, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Tu
Prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrará, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E ali ele vai. Você pensa, Davi é um jovem, o menor da casa, cuidando das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas não são ovelhas manchadas, são ovelhas defeituosas. Defeituosas. Eu falo isso porque eu tive um cachorro que nasceu sem rabo, já nasceu sem rabo. Um cachorro defeituoso. As ovelhas sem orelha, sem pata, com algum defeito, são ovelhas malhadas, são ovelhas defeituosas. E o pastor dessas ovelhas defeituosas é Davi. O pastor dessas ovelhas defeituosas é Davi. O rei Davi é o pastor dessas ovelhas, é aquele que cuida, aquele qual lutou com o leão e com o urso para proteger não ovelhas perfeitas, mas proteger ovelhas malhadas. E é engraçado que ele mesmo a intenção de Davi, e nos ensina muito. Até as ovelhas malhadas têm pastor. Até aquelas a qual a gente diz que não é nada, que não vai ser e tal, tem pastor. Tem alguém que ama essas ovelhas. E esse que amava essas ovelhas malhadas era o próprio Davi, que cuidava. Você pensa, Davi saindo de casa, vendo todo mundo se arrumando, se embelezando, ficando bonitão. E o pai de Davi, o bastardo, vai lá, Davi, vai cuidar das ovelhas, porque eu e seus irmãos vamos sacrificar com o profeta. Imagina Davi andando, triste, cabisbaixo, por não fazer parte da família. Então por isso que eu dou crédito à palavra do pastor Marcos Feliciano. Por isso que eu dou crédito. Pela sua aparência diferenciada, pela sua tratativa diferenciada, pela tratativa dele ser diferenciada. Os irmãos todos imponentes, todos lindos, todos bonitos, já trabalhando no exército de Saul, e Davi cuidando de ovelha malhada. Ovelhas malhadas. E olha só o interessante do Salmo 23, versículo 5. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar meu cálice. Os inimigos aqui não são inimigos a qual nós pensamos. Os inimigos a qual ele está falando daqueles que me fazem mal. Aqueles que me fizeram mal, Senhor, prepara uma mesa perante eles e unge a minha cabeça. E aquilo que verbalizou Davi para o Senhor cumpriu. Como é que ele cumpriu? Quando Saul passa todos os irmãos diante, não só de Jessé e seus irmãos, mas de todos os anciões que vão junto. Então todas as pessoas de Belém, todos os homens de Belém que estavam ali, os anciões, junto com Jessé e seus filhos, viram Davi sendo ungido a rei. Foi ungido pelo profeta. O óleo transbordou sobre a sua cabeça. O mesmo Davi que está vivendo isso aqui, o mesmo Davi que está vivendo isso daqui, é o mesmo Davi que entrou na caverna de Adulão, no versículo... Cadê Jesus? Só um minutinho, irmãos. Eu não botei aqui, eu botei na outra Bíblia. Aqui. Aqui. O mesmo Davi que estava cuidando das ovelhas malhadas, é o mesmo Davi de Samuel 22. Davi retirou dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto
e todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. O primeiro exército que Davi toma conta não são de exército de pessoas lindas e belas. Ali talvez os lindos e belos com experiências provavelmente seriam seus irmãos. Provavelmente seriam seus irmãos de experiência de guerra e tudo mais. Eram a qual tinha ali experiências. Mas os amargurados, os rejeitados, os defeituosos, esse foi o primeiro chefe, foi o primeiro exército de Davi. Não foi a nata da sociedade. Não foi a nata do exército. Não foi as pessoas mais fortes e belas e lindas, não. Foram os pequenos, fracos, humildes, deprimidos, amargurados de espírito, deprimidos, chateados. Esse foi o primeiro exército. O pastor das ovelhas malhadas, se tornou pastor dos oprimidos. Então Davi conhecia muito bem e entendia muito bem o que era ter misericórdia. É por isso que ele se espanta com a argumentação de Natan. Com a história de Natan, a história de Natan gera uma tristeza em Davi. E por isso que ele fala que essa pessoa tem que morrer. Davi era bom. Pecou, errou. Mas Davi era bom. Davi sabia o que era ter misericórdia. Davi sabia o que era ter misericórdia. Davi sabia o que era ser uma boa pessoa. Mas se perdeu. E o pecado a encontrou. O salário do pecado é a morte. Mas ele encontrou... Não foi a morte. Ele encontrou uma espada. Ele encontrou uma espada. E é justamente na espada que a gente falou, começamos a falar. E aqui eu vou trazer um entendimento da espada, talvez no qual você nunca ouviu, e se ouviu, glória a Deus. Assim diz Yahvé, na tua própria casa farei surgir desgraça. Não. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. A espada jamais se apartou da casa de Davi. Glória a Deus por isso. Irmão, glória a Deus. Tudo dá graça, né? Não é por conta disso, tudo dá graça, não. Eu estou falando que graças a Deus a espada nunca se apartou da casa de Davi, porque aqui se tornou perpétuo. Se tornou perpétuo o reinado de Davi. Como assim, presbítero Cléber? Aqui se tornou perpétuo. Nunca faltará um rei para sentar no trono de Davi. Nunca faltará um rei para sentar no trono de Davi. Ué, mas hoje não tem rei em Israel? Tem sim. O rei Jesus. O rei Jesus está sentado no trono de Davi. E reina toda a humanidade. E reina toda a humanidade. Você acha ruim a espada estar na casa de Davi? Eu acho maravilhoso. Foi graça de Deus. Olha a Bíblia de outra forma. Presta atenção de outra forma. Existe graça de Deus na espada. Porque se Deus quisesse, ele matava Davi. Destruía o reinado assim como destruiu o reinado de Saul, aonde não teve nenhum descendente. E Deus poderia ter feito isso com o reinado de Davi. Mas não, Deus perpetuou o reinado de Davi mediante ao seu erro.
e mediante o arrependimento gerado. Porque ele poderia morrer, poderia entrar em desgraça, e toda a sua descendência em desgraça também. Ah, mas o filho de Davi morreu. O filho de Davi morreu mediante ao pecado. Olha a graça. Como é que ele poderia dizer que aquele filho era dele? Uma vez que a mulher já entrou dentro do palácio grávida. Existia DNA. Qualquer pessoa iria dizer que nasceu na casa dele é dele. Sim, como foi no caso dele. Nasceu na casa dele é dele. Ele tomou a esposa de Urias como esposa. Mas como é que esse garoto bastardo iria assumir o reinado? Porque o reinado automaticamente deveria ser de filho legítimo, não de filho inspirado. Então deveria ser de filhos legítimos. E ainda que o castigo de Deus sobrecaiu sobre a criança, justiça de Deus, porque quem era para estar morto era Davi. E Davi não morreu, e Deus ainda deu a graça dele conquistar mais um filho, Salomão, e Salomão reinar sobre Israel. Mais uma graça, ainda que se você discordar da primeira fala que eu falei sobre o filho, ainda assim, Deus agiu sobre graça, não e poupando a vida, não olhando para Davi e vendo o seu pecado, mas enxergando a graça sobre a vida dele. E dando direito a um novo recomeço. Todos nós temos direito a um novo recomeço. A espada foi plantada, verdade. E graças a Deus por isso. Por que eu falo isso? Porque vocês lembram do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi. Quem é o pai de Jesus? É Davi ou Jessé? Claro que é Jessé. Claro que é Jessé. Mas por que o cego de Jericó, ele entoa a voz e grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Ele está dizendo, reconhecendo a descendência de Davi. Ele está olhando para Jesus e está falando assim: Davi, Jesus, eu sei que você faz parte da descendência de Davi. Eu sei que você é um descendente de Davi. Jesus, eu sei que o Senhor é rei. Eu sei que o trono de Davi vai ser ou é ocupado pelo Senhor. Será ocupado pelo Senhor. Melhor dizendo, será ocupado pelo Senhor. Entenda a palavra. Ele está reconhecendo a soberania de Deus, de Jesus no seu reinado. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele está exaltando Jesus ao seu reinado. Como filho do rei Davi. Então, assim, mais uma vez eu dou crédito. Eu dou crédito ao que foi dito. E eu dou graças a Deus pela espada. Eu dou graças a Deus pela espada. E eu vou apontar Cristo nessa passagem, para que a gente venha fechar com chave de ouro. E aquilo que a gente possa pensar, imaginar, isso não é, Deus faz, Deus fez, é pecado, tem que se arrebentar mesmo. Lucas 2. Vou estar fazendo essa citação de Lucas 2 para que vocês venham entender. Miguel, venham entender a palavra a qual está sendo entender a espada na descendência de Davi. Lucas 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo.
do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que a lei ordenava, Simeão tomou os braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha só. Porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha só, Simeão, cheio do Espírito Santo, ele só não traz a revelação de Jesus Cristo, sendo a luz, sendo o remidor de Israel, mas a luz dos gentios. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, gentio, povo gentil, existe uma esperança para você também. Existe uma luz para você também. Existe um Senhor para você também. E continua. Estava o pai e a mãe do menino admirando-lhe do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A espada aí, que nunca se apartará da casa de Davi. É a mesma espada que transpassou Cristo Jesus, nosso Senhor, a qual nos deu a vida, e a vida em abundância, a vida eterna em Cristo Jesus. Tá vendo como é que não é tão ruim? Dá para observar como é que a gente pega e observa a palavra, e às vezes a gente fala falácias para justificar pecado, para justificar erro, para justificar posicionamentos que a gente toma, que pessoas tomam segundo a vaidade do seu próprio coração e não conseguem interpretar aquilo que está sendo dito. O reinado foi estabelecido perpetuamente. E uma vez que esse reinado foi estabelecido perpetuamente em Davi, apesar da espada pelo pecado a qual cometido, é a mesma espada que nos trouxe a graça de Cristo Jesus, a qual ele foi transpassado por nós, a qual foi ferido por nós. Por isso que eu digo e cito: graças a Deus a espada estava sobre a casa de Davi, porque se não tivesse a espada, talvez não existiria Cristo. Você está entendendo? Talvez, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, e outra coisa, se somos co-herdeiros de Cristo, logo nós iremos reinar, porque irá nos dar uma coroa. Coroa significa autoridade, reino. Iremos reinar com Cristo. Vamos aí. Quando você entende que você tem que sofrer, mesmo que tudo tem um propósito, nos venhamos aqui para passar por tudo isso. Isso aí, verdade, Zé. Tá certíssimo. Certíssimo. A gente tem que entender essa parte do sofrimento. E é justamente o que eu vou acrescentar agora. Se somos co-herdeiros em Cristo, fomos enxertados na videira, e somos co-herdeiros em Cristo, reinaremos com Cristo. Uma vez que Ele é rei, nós somos co-herdeiros com Ele, herdaremos com Cristo. Somos descendências de Davi, porque fomos enxertados na videira.
E se Cristo é o nosso irmão, e nós somos irmão em Cristo, ainda que seja enxertado, nós também somos descendências de Davi. E você entende que algumas lutas, algumas adversidades, algumas espadas, ou melhor dizendo, a espada também é fincada dentro da sua vida, e por a espada ser fincada na sua vida, você só vive de guerra e de luta? Porque a espada tem 3 significados. Se tem mais algum, você me ensina aí, se alguém souber mais algum outro, além dos 3 que eu vou citar. Primeiro, guerra. Guerra. Espada significa guerra. Segundo, a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Terceiro, esqueci. Caraca, mano. Jesus Cristo. É para me ter anotado. Eu falei isso na última aula. Espada, guerra, espada, palavra. Ai, eu esqueci agora a outra. Eu vou lembrar. Então, você consegue entender que a gente vive em guerra porque a espada que estava lá em Davi, pelo pecado de Davi, sobrecai sobre nós hoje. E graças a Deus por isso. Eu continuo falando graças a Deus por isso. Sem luta não é vitória. Isso é verdade. Sem luta não é vitória. Nós temos que lutar, nós temos que buscar, tudo mais, sim. Mas graças a Deus a espada que estava em Davi perpetuou um reinado. A espada jamais se apartará da tua casa. E não se apartou. Não se apartou, tanto que Cristo foi transpassado pela espada. Espada significa guerra. A espada significa a palavra, e tem mais uma interpretação que eu trouxe na semana passada que agora me deu branco. Ai, Jesus. Se alguém lembrar, fala. Então, entenda isso. Em vez de você olhar para o pecado de Davi e outra. Poucas pessoas teve a honraria, ou melhor dizendo, só Davi teve a honraria de ser citado como segundo o coração de Deus. E quem fez a citação que Davi era segundo o coração de Deus, não foi qualquer pessoa que falou. Não foi o João da padaria. Não foi o Zé da quitanda. Foi o próprio Jesus que fez a citação de Davi, dizendo que Davi era segundo o coração de Deus. Era um coração de arrependimento. Então aquele que foi pastor de malhada, aquele que foi pastor dos opróbrios da época, aqueles que eram endividados, amargurados, deprimidos, à margem da sociedade da época, esse que cuidava desse povo. O mesmo Davi que foi chamado pelo próprio Cristo segundo o coração dele, a qual a espada estava sobre a casa dele, mas nem por isso ele perdeu a essência de filho, nem por isso ele perdeu a essência com Deus. Ainda que pecou, mas ele se arrependeu, ainda que ele tentou ocultar, mas depois que foi exposto o pecado, ele rapidamente foi procurar a misericórdia e a graça do Senhor. Rapidamente. E quantos de nós, dentro das nossas loucuras existenciais, quando se revoltamos contra Deus, nós não sequer se arrependemos do mal que nós fazemos. E logo abandonamos tudo. E não queremos mais saber. Infelizmente é isso que acontece. Justamente, Gisele, passaremos com vitória. Essa é a verdade. Passaremos com vitória. Então, a passagem de tudo isso, a reflexão de tudo isso, aquilo que tu tiver que se arrepender, se arrependa hoje. Do mal que você fez, peça perdão hoje. A espada não vai se apartar da tua casa. A espada já está lá. A espada já está aqui, já está aí. A não ser que você não queira ser considerado herdeiros, co-herdeiros em Cristo.
herdeiros do reino. Se você é herdeiro, você é filho. E se você é filho, você tem que entender que você sai de uma genealogia de Davi, ainda que seja enxertado na videira. A espada está sobre a sua casa, está sobre a minha casa. Essa espada que nos permite guerrear, essa espada que nos faz guerrear todos os dias. É sobre essa espada que a gente vai lutando. Mas a recompensa não é terrena. A nossa recompensa tem peso de glória, porque é na eternidade. Então assim, se entrega. Se entrega hoje. Faça hoje. Não deixa para amanhã, faça agora. Agradeça a Deus pela espada que está vindo sobre a tua vida. Porque essa espada que está aí, a espada que está aqui, é que nos permite, é a mesma espada que nos corta, é a mesma espada que nos cura. A mesma espada que nos traz guerras e lutas, é a mesma espada que traz a salvação em Cristo Jesus. Porque não tem coisa melhor do que a salvação. Por isso que eu falei, a espada corta dos dois lados, espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. É a espada a qual Deus escolheu para te abençoar e me abençoar. Assim como ela traz guerra, ela traz paz. Assim como ela traz guerras e lutas e dificuldades, ela traz também as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. É a gente parar, entender e entregar. Em vez de reclamar das adversidades das guerras, comece a entender os processos e entenda a espada fincada. Mais uma ressalva: não encubra de Deus os seus pecados. Porque aquilo que você está encobrindo do homem, Deus está vendo. Deus está vendo. O mal que você faz ao seu irmão hoje, Deus está vendo. Não faça mal ao teu irmão, não. Não deseja a morte do teu irmão, não. Como a gente leu no texto de Samuel, a espada da mão de Davi, ainda que ele não estava segurando, eram os amonitas. E os amonitas, quando matou Urias e todos aqueles que estavam com Urias, centenas de pessoas, a espada era os amonitas, mas o culpado da morte era Davi. Não suja tua mão de sangue. E se sujou, se já sujou, existe perdão para você. Não deixa para amanhã, não. Faça hoje aquilo que tu tem que fazer hoje. Não deixa para amanhã, não. Faça hoje. Peça perdão hoje. E a espada, que a gente pode pensar muitas das vezes e ser totalmente negativa, a gente começa a entender hoje que a espada trouxe alegria, trouxe paz, a qual o homem não conhece, a qual o homem não entende. Trouxe salvação, a qual o homem não entende. E a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui eu termino. Até a semana que vem. Deus seja tremendo. Você que começou a assistir, saiu, você que está vendo agora, a live vai estar aí no feed, então você pode assistir depois, dar sua opinião, se você concorda ou discorda de alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não tem vaidade aqui. Se concorda, amém. Se não concorda, amém também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assiste aí, pô. Curte, compartilha com a família, com os amigos, com geral. E que o Senhor venha estar nos abençoando no nome santo do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nos dê uma semana debaixo da tua graça. Esse final de semana venha ser um final de semana abençoado, Senhor. Aonde o Senhor vai reparar, Senhor, tudo aquilo que está fora do contexto, tudo aquilo que está fora do teu querer e da tua vontade. Pai amado, Pai querido, alinha segundo os teus propósitos, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, encontra, Senhor, corações, Senhor, nessa noite, Senhor, nesse final de semana, contrito, Senhor, a Tua palavra.
Levanta homens e mulheres comprometidos a pregoar a Tua palavra e que esses corações venham a ser preenchidos pelo Teu amor, Senhor. E que essas vidas, essas almas, Senhor, essas pessoas, Senhor, venham convergir dos seus estados de queda para estado de glória, Senhor, em Ti. Pai amado, Pai querido, abençoa a vida dos Teus filhos no nome santo do Senhor Jesus. E nos dê um final de semana abençoado para a honra e a glória do Teu nome. Irmãos, filho de pastor não é pastor, filho de pregador não é pregador, filho de presbítero não é presbítero. Mas a palavra também nos ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não venha se desviar. E graças a Deus, eu sou crente, cristão, graças a Deus, como que alguns irmãos sabem, um pouco mais de 13 anos, se eu não estou enganado, 13, 14 anos aí que eu me converti, quedas, levantes, tudo mais. Eu tenho mais ou menos um testemunho contado na minha primeira aula. O meu filho, ele tem 12 anos. Miguel, vem cá, Miguel. Tá vendo aí? Cabelo todo pro alto, bonitão aqui. É Juba de Leão. Juba de Leão. Então, tá vendo ele aqui? Ele na quarta-feira ele vai estar me ajudando a falar da palavra do Senhor. Como assim? Ele vai ter uma oportunidade. Na quarta-feira eu vou dar uma oportunidade. Ah, mas tá dando oportunidade pro teu filho? Eu dou oportunidade para quem quiser. Só pedir aí, a gente entra online aí, você fala aí do amor de Deus. Eu não tenho esse problema. Ele pegou e falou comigo, pai, onde a gente frequentava, onde a gente era, tinha oportunidades. Então assim, ele sempre estudou, sempre gostou de estar estudando. E ali tá falando do amor de Deus. E ele pegou e me questionou, falando, querendo fazer talvez até live e tudo mais. Então assim, eu não sei como introduzi-lo em lives e tudo mais. Eu acho que ele ainda é muito pequeno, ele é muito criança, tem que ser assistido primeiramente. Então assim, existe o desejo e o querer dele de estar ajudando. Então já me ajuda pra caramba, me empresta o celular dele, tá aqui comigo, tá sempre servindo uma coquinha, até acabou. Tá servindo uma coca, tá uma água, bota uma música. Ele sempre tá me assistindo, sempre tá aqui comigo na luta, na luta diária. E eu vou dar aí teus 5 minutinhos, 10 minutinhos para ele na quarta-feira. Para estar expressando aquilo que Deus colocou no coração dele. Juntamente eu vou estar ministrando na quarta-feira também, trazendo uma pregação. Então só estou passando para os irmãos que verem, já ficar situado que esse abençoado de Deus, na quarta-feira terá uma oportunidade aí de 5, 10 minutos, eu não sei quanto tempo ele vai demorar, para estar falando do amor de Deus, tá bom? Então, nos ajude, siga, compartilha, passa para a família, segue as nossas páginas, nossas redes sociais, no nome santo do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, a paz. Tchau.